Glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor, adolescente, zoada. A paz do Senhor, jovens. A paz do Senhor, meus irmãos. A glória a Deus, aleluia. Eu tô achando que eles tomaram muito açaí hoje pela manhã, aí deram um pouco de sono. E glória a Deus por estar aqui nessa manhã com vocês. Sou muito grato ao Senhor por estar aqui. É muito bom a culinária de vocês. Eu conversando com a Esté, eu falo, amor, é a melhor culinária do Brasil, não tem jeito. É muito bom. E nós amamos estar aqui, estamos muito felizes que estamos aqui nessa manhã com vocês. Convido a todos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Desde já quero agradecer ao diretor-geral, Adonias. Deus abençoe meu irmão, muito obrigado pela recepção. Irmão Juan, irmão Janderson, que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, desde ontem, vocês com a gente. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos esperar os irmãos da misericórdia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mais uma vez o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, que oração nunca é demais. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque estamos aqui nessa manhã na tua casa para adorar o teu nome, para louvar o teu nome. Senhor meu Deus, obrigado porque consagramos a ti nessa manhã as nossas vidas como sacrifício vivo. Senhor, agora nós te rogamos, fala conosco. Espírito Santo, sopra o teu vento sobre os quatro cantos desta igreja. Senhor Jesus, fala através da tua palavra, batiza com teu Espírito Santo, renova nessa manhã, Senhor, edifica-nos através da tua palavra. Essa é a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tecladista, se conseguir fazer um fundo aí musical, Deus abençoe. Glória a Jesus. Adolescentes, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que acabamos de ler é um dos textos mais importantes das Escrituras. É o início que é onde Deus, Jesus, enche a igreja do Espírito Santo. Mas para entendermos um pouco desses versículos que lemos, é necessário entender um pouco o que veio antes. A igreja do Senhor, toda a humanidade precisava de um Salvador. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam, como diz em Romanos capítulo 3. A humanidade caiu em Adão. Todos foram separados da glória de Deus. Desde Adão, o pecado foi se espalhando de geração em geração. Desde Adão, o pecado foi se espalhando. Desde Adão, o pecado foi contaminando a humanidade.
E nós necessitávamos de um Salvador, nós necessitávamos de alguém que pudesse pagar pelos nossos pecados, que pudesse pagar pelas nossas iniquidades, alguém que pudesse nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Estávamos perdidos, estávamos caídos pelo pecado. E quando Deus envia nos seus evangelhos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, no livro de João, Ele envia o Salvador. Jesus, o próprio Deus, se faz homem e habita entre os homens, habita na humanidade. O próprio Deus desce do céu para nos salvar. E Jesus nasce, percorre toda a sua vida e aos 30 anos começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério e escolhe muitos homens, escolhe pescadores, escolhe coletores de impostos, escolhe aqueles que a sociedade não dá nada, mas Jesus escolhe cada um para fazer a diferença. Jesus, Ele opera muitos milagres. Jesus, Ele opera muitas maravilhas. Jesus cura os leprosos. Jesus, Ele cura os cegos. Jesus, Ele faz coxo andar. Jesus, Ele ensina, Ele prega. Jesus anda sobre a terra e mostra que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Jesus é o consolo dos discípulos. Jesus é o consolo daqueles discípulos. Quando os discípulos, eles querem aprender a orar, os discípulos perguntam para Jesus. Os discípulos perguntam: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus ensina os discípulos a orar. Jesus é a segurança daqueles discípulos. Quando os discípulos estavam num barco, numa tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperados por causa da tempestade. E eles desesperados, Jesus acorda e diz: acalma-te, mar, acalma-te, tempestade. E o vento e a tempestade se acalmam, o mar se acalma. E os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, os discípulos confiavam em Jesus. Os discípulos, eles se apoiavam em Jesus. Jesus era aquele ao qual os discípulos se deitavam diante do seu peito, como João deitou na última ceia, para descansar. Jesus era o consolo daqueles discípulos. Jesus era a segurança. Aonde Jesus estava, os discípulos ficavam tranquilos, porque Jesus estava ali para multiplicar pães, para curar enfermos, para salvá-los de qualquer situação. Jesus estava no barco, Jesus o ensinava a orar, Jesus curava, Jesus batizava, Jesus enchia aquele povo. Só que era necessário que Jesus morresse, fosse crucificado, ressuscitasse ao terceiro dia e voltasse para o Pai. E Jesus muito falou disso. Jesus falou que seria crucificado. Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas Jesus também falou que subiria de volta ao Pai. E não imagine o coração daqueles discípulos: Senhor, Tu irá morrer, ressuscitar, mas depois irá embora e nós iremos ficar só. Nós iremos ficar sem Ti. Imagina o coração dos discípulos apertados: Senhor, o Senhor irá e nos deixará sozinho. É quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse que rogaria ao Pai, não nos deixaria órfãos, mas que Ele derramaria o Espírito dEle sobre todos aqueles que buscavam. Jesus, Ele morre, Ele é humilhado, Ele é chicoteado, Ele é crucificado. Ao terceiro dia os discípulos já estavam desesperados. Mesmo Jesus falando que iria ressuscitar, os discípulos estavam desesperados, achando que Jesus não iria ressuscitar. É quando Jesus ressuscita, aparece primeiro a Maria Madalena, e ele diz: vai lá, conte aos meus irmãos, para que eles voltem a sorrir.
Maria Madalena conta aos discípulos, mas muitos até não acreditam, como Tomé. Eu só acredito se eu ver. É quando Jesus aparece para Tomé e diz: toca aqui, Tomé. Tomé toca nas mãos de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: felizes os que não viram, mas creram. Felizes somos eu e você que estamos aqui nessa manhã. Nós não vimos, mas nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e vivo está para todos sempre. Ele está aqui hoje, nos enchendo de Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, mas Ele rogou ao Pai que nos enviasse outro Consolador. Então Jesus era o Consolador daqueles discípulos, e Jesus não poderia deixar aqueles discípulos sozinhos. É quando Jesus ressuscita, fica 40 dias na terra com os discípulos. Nesses 40 dias Jesus aparece aos discípulos. Nesses 40 dias Jesus restaura a vida de Pedro. Nesses 40 dias Ele explica as Escrituras. Nesses 40 dias Ele envia a grande comissão. E nesses 40 dias Ele prepara a igreja para o derramamento do Espírito Santo. E Ele diz, antes de subir: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, Ele diz um mandamento, uma ordenança para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus, Ele fica 40 dias. No 40º dia Ele sobe, Ele é levado aos céus. E Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, eles ficam 10 dias em Jerusalém, esperando, orando, jejuando, clamando pela presença do Espírito Santo. E nós percebemos que através desse mandamento para ser cheio do Espírito Santo, é necessário esperar, é necessário obedecer. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não vivem uma vida de oração. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas não vivem uma vida lendo a palavra. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas vivem se alimentando daquilo que não edifica. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso obedecer, eu preciso esperar, eu preciso buscar as coisas do alto. Aqueles discípulos, eles estavam esperando como, Eduardo? Será que eles estavam esperando assistindo dorama? Será que eles estavam esperando assistindo algum jogo de futebol? Será que aqueles discípulos estavam esperando, mexendo no celular e passando o TikTok? Não, aqueles discípulos estavam prostrados diante do Deus vivo, orando, buscando, clamando a presença dEle. A oração, o jejum, a consagração é o que fazia aqueles discípulos esperarem até que do alto fossem revestidos de poder. Eles queriam ser cheios. Eles não começaram no sobrenatural, eles começaram na obediência para serem revestidos do sobrenatural. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós passamos a semana inteira nos alimentando daquilo que não edifica. Nós passamos a semana inteira nos alimentando daquilo que não edifica a nossa alma. E quando chegamos aqui, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Aqui não é micro-ondas, colocou tá quente, colocou, esquentou. Mas o nosso Deus ainda trabalha com forno a lenha. Vai orando, Ele vai esquentando. Vai jejuando, Ele vai esquentando. Vai lendo a Bíblia, Ele vai esquentando, até ser cheio do Espírito Santo. Até ser cheio do Espírito Santo. Aí nós queremos chegar aqui: meu Deus, eu já quero sentir a presença. Mas fica a semana inteira no TikTok. Senhor, eu quero sentir o teu toque, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Mas fica assistindo o jogo do Flamengo a semana inteira. Meu Deus.
O Senhor encherá do Espírito Santo aqueles que buscam encontram, aqueles que batem a porta será aberta. O Senhor, Ele quer jovens, adolescentes, mulheres, homens que busquem, que desejam a presença dEle. Não tem como Ele encher do Espírito Santo se nós não queremos. Não tem como Ele encher do Espírito Santo se nós não buscamos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem renúncia, sem obediência. Eu sou coordenador de missões lá na minha igreja. E durante a viagem missionária, nós custamos arrumar 50 pessoas para ir na viagem missionária. Mas foi dolorido achar 50 pessoas, 50 irmãos que se disponibilizaram aí na viagem missionária para evangelizarmos, para fazer a obra social. Mas quando chega a confraternização da igreja, bate 100 pessoas num piscar de olhos. Porque esses trabalhos de oração é difícil, é penoso e é para poucos. Quando nós olhamos para o círculo de oração, que passamos 2 horas orando, poucas pessoas têm disponibilidade para ir no círculo de oração. Quando nós olhamos para a vigília, quando convocamos vigílias, poucos querem ir na vigília. Porque demanda renúncia, porque demanda quebrantar a carne, porque demanda uma obediência espiritual, que só aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo irão buscar. Quem entende o poder da oração nunca para de orar. Quem entende o poder que a oração tem diante de Deus nunca para de orar. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que Deus fez através do seu povo sempre começou com oração. Quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana era estéril, não podia ter filhos. Mas quando ela orava, até que ela decidiu orar de uma forma inteligente. Senhor, me dê um filho, e ele habitará na sua casa todos os dias da vida dele. Muitas das vezes a gente ora, mas oramos de uma forma não sábia. Muitas das vezes a gente ora: Senhor, abençoa Jesus, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa não sei quem. Mas não oramos de uma forma espiritual, de uma forma sábia. E Ana orou: Senhor, me dê um filho, e eu deixarei ele habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. E Deus concedeu um filho a Ana. Quando nós olhamos para a oração do pecador, do publicano, em Lucas capítulo 18, versículo 13: tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu quem ele era diante de Deus: pecador, pobre, cego e nu. Não é quem é humilhado será exaltado, é quem se humilha diante de Deus será exaltado. Quem se humilha, quem se prostra, quem reconhece quem é diante de Jesus, Ele enche e batiza com fogo. Quando certa vez a igreja estava orando e Pedro estava preso na prisão, a igreja orando, porque cria no poder da oração. E a igreja orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, quebra aquelas correntes. Quando de repente alguém bate na porta, e vão lá atender e diz: quem é? É Pedro. Pedro estava na porta, porque é o poder da oração da igreja. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, o sobrenatural acontece. Quando a igreja ora, jovens serão batizados com o Espírito Santo. Quando a igreja ora, todos serão cheios do Espírito Santo. Quando a igreja deseja, Jesus concede o desejo da igreja. Glória a Jesus, glória a Jesus. Daniel na Babilônia, ele orou. Ele estava em um ambiente totalmente desfavorável a ele, mas ele vivia uma vida de oração. Ninguém dava conta de revelar o sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel, ele pede um tempo ao rei, e ele vai orar. Ele vai buscar o Senhor. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas não se espante com isso. Era obrigação do judeu orar 3 vezes ao dia. Todos oravam 3 vezes ao dia.
Quando nós olhamos para o Islã, todos ali oram 5 vezes ao dia. Mas uma coisa, um mistério, é que Paulo diz em sua carta: orai sem cessar, orai sem cessar. O nosso dever é orar sem cessar. Não me pergunte como, mas a Bíblia diz: orem sem cessar. Estou no trabalho, estou em espírito de oração. Estou na escola, estou em espírito de oração. Estou em casa, estou em oração. Estou na igreja, estou em oração. Estou em oração. Deixa eu contar algo para vocês. O ano passado eu fui em Londres, mas a minha esposa em uma agenda. E o Reino Unido, toda a Inglaterra, era um celeiro de avivamento. No século passado, a Europa foi cheia do Espírito Santo através de orações de grandes homens de Deus avivalistas, que oravam 4, 8 horas por dia. Nós visitamos a casa de John Wesley, um homem que orava, que acordava cedo, que tinha hora para dormir, mas que tinha disciplina em oração. Hoje a gente vê: eu não tenho vontade de orar. Meus irmãos, orar é renúncia, orar é difícil demais. Eu vou ser hipócrita de falar que todos os dias eu tenho vontade de orar. Orar é penoso, orar é renúncia, orar é busca constante, é batalha espiritual. Mas nós precisamos ter disciplina na oração. John Wesley, ele orava 4, 8 horas por dia, clamando por um avivamento sobre a Europa, clamando por um avivamento sobre o Reino Unido. E através das orações de John Wesley, através dos avivamentos provocados pelo Espírito Santo, através da vida de John Wesley, pessoas foram salvas, milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo. É o poder da oração. É o poder da oração. E é quando nós visitamos a casa de John Wesley e nós soubemos de uma história. Certa vez uma caravana de adolescentes, uma caravana de escola, foi até a casa de John Wesley visitar lá. E eles visitaram, conheceram a casa de John Wesley, o quartinho dele, aonde ele orava. Tem até as marcas ali do joelho, a Bíblia que John Wesley usava. E na hora de ir embora, a professora sentiu falta de alguém. Tá faltando alguém, tá faltando alguém aqui. É quando ela volta para a casa de John Wesley e sai procurando. E quando ela olha no quartinho de John Wesley, estava lá ajoelhado, um menino orando: Senhor, faz de novo. Senhor, enche com teu Espírito Santo. Senhor, faz de novo o que o Senhor fez através da vida de John Wesley. Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aviva o Reino Unido, aviva as nações, Senhor. É quando ela chama aquele menino e diz: Billy, vamos embora, Billy. Aquele menino era Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história que já vimos, porque é o poder da oração que nos faz avançar, que nos faz prosseguir, que nos faz viver coisas extraordinárias. É o poder da oração. Quem ora precisa ir até o final. Quem quer cheio do Espírito Santo precisa perseverar. Em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança. Quando nós olhamos para a história de Ruth, Noemi e Orfa, nós vemos que quem vive o extraordinário é quem vai até o final. Orfa deu um beijo em Noemi e foi embora, enquanto Ruth falou: seu Deus será o meu Deus, e eu vou com você até o final. E Ruth foi com Noemi até o final, e por isso viveu coisas extraordinárias, entrou na genealogia de Jesus. Quando nós olhamos no Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Judas com um beijo traz Jesus e vai embora, mas João fica até os pés da cruz, até no momento mais dolorido de Jesus. João está lá com Jesus até o fim, e por isso João vive coisas extraordinárias. Ele tem a revelação do Apocalipse. João foi o único apóstolo que não foi morto, mas que morreu de velhice, porque
porque ele foi até o final, ele foi obediente até o final, e ele foi aonde ninguém queria ir, até a cruz. Todos os discípulos estavam espalhados com medo, mas João, até no momento de dor de Jesus na cruz, ele estava aos pés da cruz. E só vive o extraordinário quem se põe de joelhos aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Só que nós estamos vivendo em uma geração que tem se acostumado com o sagrado, tem se acostumado com a presença de Deus. Eduardo, como assim temos se acostumado com a presença de Deus? Eu era de Goiás. Goiás não tem praia. E quando eu cheguei em Maceió pela primeira vez, meus irmãos, que eu vi aquele mar de Maceió, dava vontade de ficar olhando para aquele mar, para aquela praia, o dia inteiro. O dia inteiro eu ficaria ali olhando para aquele mar. Só que eu mudei para Maceió, e eu passei a ver aquele mar diariamente. Eu passava ali, via a praia, via o mar, e eu fui me acostumando. A gente acha bonito, a gente acha maravilhoso, mas com o decorrer da vida, com o nosso trabalho, com a nossa rotina, com a nossa correria do dia a dia, aquilo vai se tornando normal, aquilo vai se tornando comum. E muitos da nossa geração hoje têm feito isso com a presença de Deus. Tem vindo para a igreja, mas tem voltado para suas rotinas na segunda, na terça, na quarta, e tem se esquecido de orar, se esquecido de ler a Bíblia, se esquecido de buscar o Senhor, e com isso tem se esfriado, mesmo estando na casa do Senhor. Porque tem se acostumado com a presença de Deus, tem se acostumado com o sagrado, tem se acostumado em não viver uma vida de oração, em não viver uma vida na leitura da palavra. Tem se acostumado, e nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, porque quem se acostuma com a presença de Deus se esfria, mas quem busca constantemente, quem quer constantemente a presença de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. E é isso que os apóstolos estavam ali esperando. Eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Qual foi a última vez que nós dobramos nossos joelhos e pedimos: Senhor, eu quero te conhecer, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, venha me revestir dos dons espirituais. Senhor, venha me revestir do fruto do Espírito. Qual foi a última vez que nós nos postamos de joelhos diante do Senhor e dissemos: Senhor, eu não quero te pedir nada, hoje eu só quero sentir a tua presença? Qual foi? É uma geração que paga R$50 na Netflix por mês, mas reclama do valor da revista da Escola Bíblica Dominical. É uma geração que se diz cheia do Espírito Santo, mas lê a Bíblia uma vez na semana. É uma geração que se diz cheia do Espírito Santo, ora 5 minutos e reclama de dor no joelho. É uma geração que se diz cheia do Espírito Santo, não consegue ficar 1 hora sendo ministrado pela palavra do Senhor, mas fica 2 horas assistindo o jogo de futebol. É uma geração que briga muito por teologia, que briga muito por estudos teológicos, mas tem faltado amor e tem faltado a presença do Espírito Santo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao início, voltar a refletir como está a minha vida hoje espiritual, como eu tenho vivido a minha vida espiritual hoje, como eu tenho levado uma vida com o Senhor. Eu só tenho vindo à igreja e durante a semana esquecido do Senhor, ou eu tenho vivido uma vida constantemente na presença do Senhor? O Senhor não só quer o nosso domingo, Ele quer a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado. Ele quer todos os dias de nossas vidas, para que Ele nos encha da Tua presença. E quando nós olhamos para a característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, nós vemos que quem é cheio do Espírito Santo é transformado. Ele não vive da mesma forma que ele vivia quando era do mundo.
Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, aquele homem antes de Jesus, ele era perseguidor de cristão. Aquele homem antes de Jesus, ele respirava sangue contra os discípulos. Aquele homem antes de Jesus era totalmente religioso e buscava as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas depois que aquele homem foi encontrado pelo Espírito Santo, depois que aquele homem foi encontrado por Jesus, versículos depois ele começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor, que Jesus é o Senhor. É o poder do Espírito Santo que nos tira das trevas e nos traz para a luz. É o poder do Espírito Santo que nos faz viver uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Em Tito capítulo de número 2, versículo de número 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, mas essa mesma graça nos ensina a renunciar às paixões nessa era presente. O que quer dizer isso, Eduardo? A mesma graça que salva a minha vida, que salva a sua vida, é a mesma graça que te santifica, é a mesma graça que te renova, é a mesma graça que completa a boa obra que o Senhor te trouxe nessa manhã para fazer. É a graça de Deus. Spurgeon dizia que a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. A graça que não mostra transformação, a graça que não mostra em nós um fruto de arrependimento, é uma graça barata, porque a graça de Jesus, ela faz a obra completa. Ela faz a obra completa. É uma graça que diz: vai e não peques mais. Glória a Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo não se envergonha do Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia para falar que é cristão, que segue a Cristo e que tem uma vida de santidade. Quando nós olhamos para a história de Pedro, aquele homem antes de ser cheio do Espírito Santo, ele dizia: Senhor, eu vou morrer por ti. Senhor, jamais eu te negaria na minha vida. Na primeira oportunidade que Pedro teve, negou Jesus 3 vezes. Não estava cheio do Espírito. Mas quando Pedro é restaurado, quando Pedro é renovado por Jesus, aquele homem espera a descida do Espírito Santo. Aquele homem é cheio do Espírito Santo. E muitos, quando chegaram perto dos discípulos sendo batizados com o Espírito Santo, dizia: esses homens estão bêbados. E quem levanta com ousadia e autoridade ali para repreender é Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta: bêbados? Isso é o que estava escrito e profetizado em Joel capítulo 2, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e todos serão cheios do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos faz pregar o Evangelho. É o poder do Espírito Santo que nos faz estar aqui nessa manhã. É o poder do Espírito Santo que nos faz renunciar todas as propostas da carne para estar aqui nesta manhã buscando o Senhor. É o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Consolador. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos enviou um outro Consolador. Eduardo, mas o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é aquele quando estão te acusando, te difamando injustamente, ele te consola. O Espírito Santo é aquele quando Satanás te acusa, ele te consola. O Espírito Santo é aquele quando ninguém na sua casa serve a Jesus, somente a você, ele se consola. O Espírito Santo é aquele quando você está em depressão, triste, passando por um momento difícil, ele te consola. O Espírito Santo é aquele quando você não tem vontade de orar, quando você não consegue orar mais, é aquele que ora por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o seu consolador, o Espírito Santo é o seu guia, o Espírito Santo é o seu direcionador. E nesta manhã o Senhor está derramando uma graça, está derramando o Espírito Santo sobre cada um aqui, está falando: eu te consolo, eu te consolo, eu te consolo.
Santo sopra sobre o teu povo. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo ama a presença de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que os homens que mais eram cheios do Espírito Santo, que mais desejavam a presença do Espírito Santo, eram aqueles que queriam e buscavam a presença. Certa vez Davi ele pecou contra Deus. Davi ele adulterou. Mas ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar o trono, pode tirar o meu reinado, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Sabe qual era a diferença entre Davi e Saul? Davi abria mão do trono para buscar a presença de Deus. Saul abria mão da presença para ficar no trono. O que Saul queria era o trono, o que Davi queria era a presença de Deus. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. As mulheres e os homens de Deus são aqueles que dizem: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que Davi fez quando assumiu o reinado foi: busquem a arca, trazem a arca de volta, porque a arca naquela época representava a presença de Deus. É como se Davi estivesse dizendo: eu não consigo reinar sem a presença de Deus, eu não consigo fazer o ministério sem a presença de Deus, eu não consigo pregar sem a presença de Deus, eu não consigo estar na casa do Senhor sem a presença de Deus, eu não consigo orar sem a presença de Deus, eu não consigo viver coisas extraordinárias sem a presença de Deus, eu não consigo viver os milagres do Senhor sem a presença de Deus. Moisés, quando Deus manda ele sair do Monte Sinai, Moisés diz o seguinte: Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Moisés não queria sair dali se a presença de Deus não estivesse com ele. Quem entende o poder da presença de Deus nunca quer sair dela. Aleluia. Terceira coisa que quem é cheio do Espírito faz: ele sente a presença de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo sente a presença de Deus. Ele sente. Certa vez Maria foi visitar a sua prima Isabel, as duas grávidas. Maria grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista. É quando Maria chega perto de Isabel e o bebê na barriga de Isabel começa a saltar de alegria, começa a pular de uma forma sobrenatural. Eu fico imaginando Isabel se perguntando: o que é isso? E eu fico imaginando se João Batista pudesse falar por que ele estava saltando de alegria. Eu imagino que João Batista falaria: é impossível estar perto de Jesus e não sentir a sua presença. É impossível estar perto de Jesus e não dar um glória a Ele. É impossível estar perto de Jesus e não sentir o seu toque sobrenatural. É impossível, é impossível. Nós não podemos nos entregar aos prazeres do mundo, porque quando nos entregamos aos prazeres do mundo, o Espírito Santo se afasta de nós. Quando nós olhamos para Romanos capítulo de número 8, quando diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir nos separarão do amor de Deus. Mas quando nós olhamos para esta lista, não está o pecado, porque o pecado nos separa do Espírito Santo. O pecado nos separa da presença de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo, nazireu, consagrado a Deus, mas ele decidiu ceder os seus desejos carnais, ele decidiu fazer as suas vontades, e o Espírito se retirou de Sansão. O Espírito se retirou de Sansão. Nosso maior adversário nos dias de hoje não são o Coliseu Romano, não são os soldados, mas pode ser isso daqui. Muitas das vezes nós nos entretemos com as coisas que até são lícitas, mas que muitas das vezes, sem a gente perceber, tem nos tirado momentos com o Senhor, tem nos tirado momentos de oração, tem nos tirado momentos da palavra, tem nos tirado momentos na casa do Senhor. O que Satanás mais quer nesse tempo é nos distrair,
para que não busquemos ao Senhor, para que não sejamos cheios do Espírito Santo, porque Ele sabe que quando somos cheios do Espírito Santo, somos transformados, anunciamos o Evangelho, sentimos a presença de Deus e não queremos sair mais dela. Eu convido a você nessa noite, nessa manhã, a se colocar de pé. Glória a Jesus. O Espírito Santo, ele não é uma memória, mas ele é o combustível da igreja. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para ser revestido do Espírito Santo. O Senhor te trouxe aqui para transformar a sua vida. O Senhor te trouxe aqui para que você sinta a presença do Espírito Santo. O Senhor te trouxe aqui para que você seja revestido de poder. Em Apocalipse diz que o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja, e quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está andando no meio desta igreja, Ele está tocando, Ele está enchendo todo este povo. E se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nessa manhã, eu quero te convidar aqui na frente para orar por você. Nessa manhã, eu quero convidar aqueles: Eduardo, eu preciso sentir mais a presença do Espírito Santo. Eu estou me sentindo um pouco longe do Espírito Santo. Eu quero ser revestido de poder. Eu quero poder me dedicar mais às coisas do Senhor. Eu quero poder me dedicar mais à palavra do Senhor, à oração, a buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar aqui nessa manhã. O Senhor tem algo diferente para todos nós aqui nessa manhã. Glória a Jesus. Eu te convido aqui nessa manhã: Eduardo, eu quero sentir a presença de Deus novamente. Eduardo, eu quero ser renovada nessa manhã. Eduardo, eu preciso estar mais perto de Jesus. Essa mensagem é para você. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, o Senhor te convida aqui nessa manhã a estarmos orando por você. Já tem vindo pessoas aqui. Glória a Jesus. É manhã de renovo, é manhã de transformação do Espírito Santo. O Senhor diz: ficai em Jerusalém para que todos sejam revestidos de poder. E o Senhor diz nessa manhã: se posicione, venha buscar. Quem busca encontra, quem bate a porta é aberta. E o Senhor derramará do Espírito Santo. A profecia de Joel não era só para aquele tempo, não era só para o dia de Pentecostes, mas é para a igreja nos últimos dias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Feche os seus olhos, aleluia. O Senhor vai batizar nessa manhã, o Senhor vai renovar nessa manhã. O Senhor vai curar depressões nessa manhã. O Senhor vai curar traumas nessa manhã. O Senhor irá operar maravilhas nessa manhã. Aquele que busca encontra. Aquele que bate a porta é aberta. Glória a Jesus, Senhor. Reaviva a chama, Senhor. Enche com teu Espírito Santo. Sopra, Senhor, o teu vento sobre esses adolescentes. Senhor, estão aqui adolescentes famintos pela tua presença, sedentos pela tua presença. Senhor, nós clamamos: derrama o teu Espírito nesta manhã. Senhor Jesus, toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Essa geração é tua, esses adolescentes são teus. Senhor, o Senhor escolheu cada um no ventre de suas mães. O Senhor escolheu cada um, Senhor, para fazer a tua obra, para viver o extraordinário, Senhor. Nós clamamos: tenha misericórdia, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo. Sopra o teu vento nessa manhã, Jesus.
Ore ao Senhor nessa manhã. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Estão a ser só estou esperando. cheios do Espírito Santo, cheios. Essa promessa é para a igreja em Amaetetuba. Essa promessa é para a igreja em Amaetetuba. Essa promessa é para nós aqui nessa manhã. O Espírito Santo sopra, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo renova nessa manhã. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Minhas lamparinas Oh, aleluia, Jesus. estão acesas. Enche, Jesus, do Teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Só estou esperando o barulho dos teus Glória a passos em direção Enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus. Abraça quem está do seu lado, menino com menino, menina com menina. Abrace quem está do seu lado. O Senhor está aqui nessa manhã para encher do Espírito Santo, para encher, para derramar, em nome de Jesus. É só bater Renova, Senhor, renova, Senhor. pra você Renova, entrar. renova, renova. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Jesus. 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 Oh, aleluia, Senhor. É manhã de consagração. É manhã de renovo. É manhã de batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar, porque quando eu
Senhor Jesus, renova nessa manhã. Levante um clamor ao Deus vivo nessa manhã. Senhor, me enche. Senhor, me toca. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser transformado nessa manhã. Senhor, me ajude a andar em santidade. O Espírito Santo está quebrando frieza espiritual aqui nessa manhã. O Espírito Santo está cancelando depressões aqui nessa manhã. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele é o seu consolo, para dizer que é o seu ajuda, a sua ajuda. O Espírito Santo é o seu consolador. O Espírito Santo é a sua ajuda. O Espírito Santo é o seu amigo que intercede. Mais uma vez. Diga assim, ó: Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvindo a palavra e entender com suprema exatidão. Nessa manhã, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra dizer-me melhor. Me renova, Espírito Santo, me renova, Espírito Santo, me renova, Espírito Santo. Hoje eu vim aqui pra dizer-me o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Faça essa oração. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra dizer-me melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui. Eu vim aqui porque eu quero teu renovo, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Renovo. O que eu quero é sopra o teu vento, Jesus. Enche, Jesus, renova, Jesus. Enche, Jesus, renovo. Sopra o que teu eu vento, quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Adore Ele, exalte Ele. Jesus está enchendo, Jesus está enchendo, Jesus está enchendo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, coloca a mão na cabeça e a outra no peito e começa a orar nesta manhã. Espírito Santo, me batiza, me batiza, me batiza. Eu quero ser cheio. Olha assim, olha assim. Toca-me, diga. Toca-me. Ore, nem mais um passo darei, eu nada farei. Sente, diga. Toca, 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 toca. Nem mais um passo darei, nada farei. Em nome de Jesus. Aleluia. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei. Sente. Toca, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei. Sente.
Satanás não queria que você estivesse aqui nessa manhã. O inferno não queria que nós estivéssemos aqui nessa manhã, porque essa geração, o mundo investe contra adolescentes, o mundo investe contra crianças, porque sabem que são a próxima geração, sabem que são os próximos a dar fruto. Mas o Senhor nos traz aqui nessa manhã para fazer você entender que você tem um propósito maior, que você tem um propósito maior na casa do Senhor. Você não nasceu em vão, você não nasceu em vão. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, e o Senhor diz nessa manhã sobre cada um que está aqui: Ele tem propósito, Ele tem sonhos, Ele tem ministério, Ele tem família bem-sucedida. Para a glória do Senhor, o Senhor derrama uma nova unção sobre cada um aqui nessa manhã, e eu te convido a orar comigo nessa manhã através dessa canção, para que você, de ti, Senhor, longe dele você não pode viver. O Senhor te quebranta nessa manhã, para que você entenda que sem ele não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar. Ore ao Senhor com essa canção: eu preciso de ti, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Uma vida sem ele é uma vida vazia. O meu clamor, mas que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Jesus, nós precisamos de ti, Jesus. Senhor, adolescentes sedentos pela tua presença aqui nessa manhã, Senhor, precisamos de ti, Senhor. O Senhor alcançou cada um que está aqui. O Senhor tirou das trevas, o Senhor tirou do mundo, o Senhor trouxe para a tua presença. Misericórdia sem fim. Aleluia. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Afasta as minhas. Ele perdoa os seus pecados, Ele perdoa as suas transgressões, Ele perdoa as suas falhas. Ele te ama nessa manhã. É bem assim, ó. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, Frieza, escuridão procuram me cercar. mas eu não vou desistir. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Contigo até o fim. É perseverando até o final em oração. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais, muito mais. Aleluia, glória a Jesus.
Antes de eu entregar o microfone, eu quero te convidar a colocar sua mão no seu coração. Eu não sei se tem alguma pessoa não crente aqui nessa manhã. Se houver alguma pessoa não crente ou distante dos caminhos do Senhor, tem adolescente chorando, sentindo a presença de Deus, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Se você se sente distante do Senhor aqui nessa manhã, se você se sente: Eduardo, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, Eduardo, eu preciso de uma nova vida com o Senhor, eu te convido a levantar a sua mão e te convidar aqui na frente para que estejamos orando por você. Aleluias. Antes que eu ore, eu quero convidar você que esteja distante dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou o Senhor como Salvador. Se há alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, há alguma pessoa aqui que está afastada dos caminhos do Senhor, eu te convido nesta manhã a orar comigo aqui na frente. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador nessa manhã? Levante a sua mão, esse é o momento. O Senhor bate a porta, o Espírito diz à igreja, e aquele que abre a porta, o Senhor diz que entrará e ceará com ele. Tem alguma pessoa afastada dos caminhos do Senhor aqui nessa manhã? Aleluia. Alguém em nome de Jesus? Amém, não temos. Vamos orar nessa manhã, coloque a mão no seu coração. Porque o Senhor marcou essa data, marcou esse dia para renovo, para transformação da vida de vocês. Não é apenas mais uma manhã, não é apenas mais um culto, que você irá voltar para casa, irá voltar à sua rotina. Nós não podemos nos acostumar com a presença do Senhor, nós não podemos nos acostumar a vir somente para a igreja, mas o Senhor te chama para um relacionamento. O Senhor te chama para um relacionamento na sua casa, no seu quarto. Quando você dobrar os seus joelhos, ali Ele pode te usar, ali Ele pode te curar, ali Ele pode te renovar. Ele nessa manhã diz que não desiste de você, mas Ele te ama e Ele quer um relacionamento com você. Os discípulos estavam afastados, mas quando os discípulos decidiram orar e obedecer ao Senhor, o sobrenatural desceu sobre a vida deles. Então nessa manhã eu te convido a orar e pedir ao Senhor renovo, transformação, mudança de vida. Que você não volte para casa do mesmo jeito que você chegou aqui, mas volte para casa como Pedro foi cheio do Espírito Santo, com ousadia, para viver uma vida na presença do Senhor. Jesus está levantando Pedros aqui nessa manhã. Jesus está levantando mulheres cheias do Espírito Santo que oram pela sua casa. Jesus está levantando aqui homens que têm ousadia de se posicionar em uma geração corrompida pelo pecado. Jesus está levantando aqui adolescentes que se importam com a vida na presença do Senhor. E eu tenho um conselho para vocês nessa manhã: não se afastem da presença do Senhor. Não fazem como Sansão fez. Vocês estão na casa do Senhor, vocês estão na presença do Senhor. Não fazem como Sansão fez, se afastou da presença de Jesus. Então nessa manhã coloque a mão no seu coração e vamos orar clamando pela misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada nessa manhã. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa penetrar na divisão da alma e do espírito. Senhor, que não tenha sido apenas mais uma manhã ou mais uma pregação, Senhor, mas que esses jovens, que esses adolescentes possam ter cheios do Espírito Santo. Senhor, que eles possam fazer a diferença na escola,
que eles possam fazer a diferença na faculdade, que eles possam fazer a diferença no trabalho, que eles possam fazer a diferença nas suas casas. O Espírito Santo é o consolo de vocês, o Espírito Santo é o guia de vocês. Ele não deixou vocês órfãos, mas o Espírito Santo está com vocês. E nessa manhã, Jesus, eu te peço, sela cada um com o teu Espírito Santo. Senhor, enche cada um com o teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as famílias de cada um. Senhor, abençoe o futuro de cada um. Senhor, abençoe o ministério de cada um. Senhor, abençoe a vida profissional, a vida familiar, o futuro de cada um, em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual caia por terra nessa manhã, que toda timidez caia por terra nessa manhã. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, enche com teu Espírito Santo essa geração em Abaetetuba, Senhor. Abaetetuba vai ficar pequenininho, porque esses adolescentes serão cheios do Espírito Santo e irão transformar essa cidade pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro presença do Espírito, eu declaro renovo, eu declaro em nome de Jesus que todos sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Último louvor para encerrarmos em nome de Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Você é a morada dele, você é a morada dele, você é a morada dele. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Seja cheio nessa manhã em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto, assim, todos os adolescentes com a mão para o alto. Sejam cheios nessa manhã em nome de Jesus. Talvez você não marcou na sua agenda que você estaria aqui nesta manhã. Talvez os seus planos eram vir somente à noite, não pela manhã. Mas por algum motivo você veio, mas porque Deus quis que você viesse, para você receber esta palavra e sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero novamente fazer o convite do irmão Eduardo, perguntar se tem alguém aqui que queira aceitar Jesus, se reconciliar. Depois desta palavra, meu irmão, eu sei que você não será mais o mesmo. Eu sei que a sua mentalidade não é mais a mesma. Eu sei que os seus pensamentos não serão os mesmos. Cadê a primeira alma para Jesus? A primeira alma para Jesus. Você que conhece alguém que chegou aqui que não é evangélico, alguém que está afastado dos caminhos de Deus, faça o convite agora para ela. Seja missionário nessa manhã, seja missionária nessa manhã. Faça o convite para ela e diga: vem para o altar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não é vergonha, não é motivo de piada. Isso aqui é um privilégio de Deus, é um privilégio do Pai. Ele chamar você de filho, de aceitar novamente, colocar uma aliança no teu dedo, de calçar novamente. Isso é um privilégio de Deus. Na parábola do grande banquete, convites e convites foram feitos, mas quando acabou a festa, o próprio Senhor diz: nenhum daqueles que foram convidados
convidados, provará da minha ceia. Quem são esses? Aqueles que receberam o convite e rejeitaram. Não rejeita o convite nessa manhã. Eu sei que talvez você está com medo, eu sei que talvez você está assustado, eu sei que talvez você está passando por algo que ninguém vai entender, mas a sua atitude é entregar para Deus, é entregar para Deus. Vem aqui na frente nesta manhã. Cadê a primeira alma para Jesus? A primeira alma para Jesus.